Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Termo ao Quadrado, e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a mitologia nórdica. A mitologia, a cultura dos vikings, os famosos piratas, saqueadores e comerciantes. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal Termo ao Quadrado. Eu sou o Nemesis e serei o seu apresentador de hoje. Como dito na introdução, hoje vamos falar um pouco sobre a mitologia nórdica, sobre alguns aspectos bem importantes e interessantes, que são alguns deuses. Vamos falar também sobre a Yggdrasil, um pouco da cultura e tradições deles, e também, como bônus especial, vamos falar sobre o Ragnarok e as Nornas. Yggdrasil, a famosa árvore do mundo. Você já deve ter visto em algum vídeo de RPG, alguma série, essa famosa árvore gigante. A árvore Yggdrasil é uma árvore extremamente colossal, tão colossal que é ela que faz a divisão dos 9 reinos. Ela é mais uma das características bem marcantes da mitologia nórdica, que é ressaltar a natureza e o poder da natureza. Bem, falando um pouco sobre a cultura deles, eles costumavam fazer festas e sacrifícios em comemoração aos seus deuses. Algumas dessas festas eram festas sazonais, festas que aconteciam para cada estação do ano, como o Yule, por exemplo, que é uma festa sazonal do inverno. Os vikings também tinham algumas tradições bem importantes, que eram a pesca. Eles eram bons pescadores e bons navegantes, eles eram grandes lobos do mar. Eles tinham bastante a característica de artesanato. Muitos deles eram artesãos também. Eles tinham bastante prática na arte de fazer joias e também de forja. Agora vamos falar um pouco sobre eles, os poderosos, os grandes e honrados, os deuses da mitologia nórdica. Vamos começar falando sobre um deus bem interessante, que é o deus da guerra Tyr. O deus da guerra Tyr, ele é um deus corajoso. Em uma das suas histórias, Tyr, para poder ajudar a proteger a humanidade do lobo Fenrir, ele sacrificou a sua mão para que Fenrir fosse aprisionado no Hel, um dos 9 mundos da mitologia nórdica. Agora vamos falar um pouco sobre o deus mais famoso e mais popular, tanto naquela época quanto na época de agora. O famoso e poderoso deus do trovão, Thor. Thor, ele é um deus guerreiro, mas apesar disso, ele não é um deus da guerra. Como eu falei antes, Tyr é o deus da guerra. Thor, ele é o deus do trovão, ele é um deus de muita bravura e que ama enfrentar batalhas com os gigantes. Apesar de Thor ser conhecido muito por essas características, Thor também é considerado o deus da agricultura. Com o seu martelo poderoso, ele condensava as nuvens e fazia chuva para os agricultores. Agora vamos falar um pouco sobre o deus Loki. É um deus bem famoso também, assim como Thor. Loki, ele é o deus das falácias e trapaças. Loki, ele é categorizado como um deus demônio, de certa forma. Loki, ele é uma pessoa astuta, com muita lábia, porém bem maliciosa. Você consegue perceber a malícia em seu olhar, mas por conta da sua lábia, você acaba caindo nas armadilhas que Loki cria pra você. Agora falando um pouco mais sobre Odin. Odin, um deus com muitos nomes e muitas representações. Odin é considerado o pai de todos os deuses Aesir e o mais poderoso deus Aesir. Odin, ele é uma entidade que gosta muito de aprendizado. Odin, em troca de conhecimento, foi até a fonte de Mimir e sacrificou seu olho para poder descobrir os segredos do mundo. Odin, ele é uma figura que ensina muito sobre o poder que vale ser sábio. Agora vamos falar sobre os 9 mundos, começando por Asgard. Asgard é a morada dos deuses Aesir. Em Asgard, as casas são feitas de ouro,
puro. Você pode encontrar um vasto céu azul e uma vista de toda Midgard, o reino dos humanos. Asgard é conectada ao reino dos humanos pela ponte Bifrost, uma ponte de arco-íris conectada pela Yggdrasil. Midgard é o reino dos humanos, ou seja, a terra onde nós vivemos. Midgard fica situada entre o reino de Asgard e o reino de Helheim. Midgard é o palco de muitas histórias sobre bravos guerreiros, como Bjorn, um dos grandes guerreiros da mitologia nórdica e uma pessoa real. Outro reino também que fica abaixo de Midgard é o reino de Helheim. Helheim é um inferno gelado, o reino dos mortos, governado pela deusa Hel, filha de Loki. É em Helheim para onde vão as almas daqueles que morrem por doença, velhice ou enfermidade. Aqueles que também não são abençoados pelas valquírias e não podem entrar em Valhalla são levados para Hel. Agora vamos falar um pouco sobre Jotunheim. Jotunheim é a terra dos gigantes, que frequentemente entra em conflito com os deuses Aesir. Os gigantes são a representação de caos, destruição e da força indomável. Jotunheim é o lar de muitos tipos de gigantes, como os gigantes de gelo, que são frequentemente retratados, sendo um dos maiores inimigos dos Aesir. Agora vamos falar um pouco sobre Elfenheim. Elfenheim é uma terra divina onde moram os elfos. Elfenheim é um reino de criatividade e beleza, sendo um dos reinos mais belos descritos nas sagas e nas eras. Vanaheim, a terra dos deuses Vanir, que são deuses da natureza, diferente dos Aesir, que são deuses guerreiros. Em Vanaheim, nós temos a representação de uma grande floresta muito bela, com uma vegetação e seres incríveis. Calma, vamos lá. Nidavellir. Eu sempre erro o nome da Terra dos Anões. É um nome tão pequeno. Entendeu? Terra dos Anões. Gênio, cara. Gênio. Editor, coloca essa piada no vídeo. Não coloca não, mofi. Osso. Agora vamos falar sobre Nidavellir. Nidavellir é a Terra dos Anões, uma raça muito habilidosa na arte da ferraria. Também foram 2 anões que foram responsáveis por forjar a arma principal de Thor, o famoso martelo Mjolnir. Agora, como bônus, vamos falar sobre as Nornas. Bem, as Nornas são representações do passado, presente e futuro. São seres divinos que moram na fronte de Urd, perto da Yggdrasil. As Nornas são responsáveis por proteger o destino e por fazerem as profecias como o Ragnarok. Agora vamos falar sobre ele, o tão temido Ragnarok. O Ragnarok, ele tem início com a morte do deus Balder. Deus Balder. Não é Balder, é Balder. Por que eu falei Balder? A gente não tá falando sobre Arcane. É, eu sei. O Ragnarok é uma batalha brutal. É a guerra final dos deuses. O Ragnarok se inicia com a morte de Balder, um deus perfeito, que morre com uma flecha envenenada por Visma. A morte de Balder desencadeia vários eventos até chegar ao Ragnarok. No Ragnarok temos lutas bem impressionantes e bem importantes retratadas nas sagas. 2 dessas lutas são a luta de Odin com o lobo Fenrir e a luta de Thor com a serpente Jormungandr. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu agradeço muito. Por favor, deixe o seu like aqui no botãozinho de gostei. Se inscreva no botão vermelho. E eu aguardo você para mais um vídeo informativo como esse. Até mais.